E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, a gente vai continuar aqui agora o nosso conteúdo, né, relacionado ao conteúdo da última aula, tá? Que nós estávamos falando, né, dentro do nosso conteúdo de metodologia do ensino de história. Como falei para vocês, né, nós vamos abranger agora, né, o PCN, voltado para a disciplina de história, tá? E aí nós vamos englobar com um pouco mais de foco, né, os anos iniciais, tá? Primeiro ciclo, tá? E aí nós vamos ver mais ou menos agora, né? Vamos dar uma introdução à utilização do PCN, né, aplicado ao ensino de história, a metodologia do ensino de história, tá certo? Então, já iniciando, né? Creio que todas vocês, né, e quem mais estiver assistindo, enfim, né, já deve saber, né, o que é o PCN, né, o que significa pelo menos essa sigla, né, PCN. E para quem não sabe, né, ou apenas para nós darmos uma introdução, como falei, PCN, né, significa aí Parâmetro Curricular Nacional, né, ou Parâmetros Curriculares Nacionais, né, que está justamente aqui no texto, deixei para vocês, né, uma coleção de documentos que compõem a grade curricular de uma instituição educativa. Mas vejam pela própria nomenclatura, né, desses documentos, né, parâmetros curriculares nacionais, tá? Então são base, tá? Assim, depois nós vamos ver outros materiais que servem como apoio para essa base também educacional, tá? Mas aí são documentos que servem de base para o currículo nacional, tá? Então é para todo o Brasil, tá? E aí acontecem algumas adaptações, caso são necessárias, mas nada que possa fugir do que diz o PCN, tá? Mas lá na frente nós vamos ver alguns outros documentos que tenho certeza que todo mundo já ouviu falar também, ou até mesmo já teve contato, tá? Como por exemplo, digo para vocês a BNCC, tá? E aí nós vamos mais à frente, tá? Como eu acabei de falar, pessoal, tá aqui, ó, seguindo no terceiro parágrafo, tá aqui, ó, é claro que cada instituição deve montar o seu projeto político-pedagógico, sua resposta pedagógica, adaptando esses conteúdos à realidade social da localidade onde está inserida. E por que falar aqui? Um pouquinho antes tem lá, ó, esse material foi elaborado a fim de servir, esse material, os parâmetros curriculares, tá? Com ponto de partida para o trabalho docente, tá, pessoal? Norteando as atividades realizadas na sala de aula. Então, a partir disso, né, cada instituição, logicamente, né, a primeira coisa que se faz, o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, vai ter, né, e o projeto político-pedagógico de cada instituição vai ser moldado de acordo com a sua necessidade, né? Então, é bem nesse sentido, tá, pessoal? Então, é bem como eu falei nesse sentido, tá? No finalzinho tá aí para vocês, tá? Essa primeira película, como eu sempre falo, né, nas aulas que vocês vão encontrar aqui no canal, né, em minhas aulas, né? O documento é uma orientação quanto ao cotidiano escolar. Então, ele orienta, tá? Ele não fala, ele não dá a receita, né, com os ingredientes, o modo, e até dá com os ingredientes e o modo de preparo, né? Mas aí, aquele sal a gosto é o que vai diferenciar e fica a critério também, tá? Então, por isso que está aqui, é uma orientação quanto ao cotidiano escolar. Os principais conteúdos que devem ser trabalhados, a fim de dar subsídios, né, aos educadores para que suas práticas pedagógicas, tá, sejam da melhor qualidade. Tá? Então, o PCN é nada mais do que, como eu acabei de falar, fica até interessante, né? Usei esse trocadilho, é nada mais nada menos que uma receitazinha, tá? Para que as aulas, né, as práticas do professor sejam de qualidade, né, tenham uma qualidade, tá bom? E aí, passando, né, mais uma explicaçãozinha, né, sobre o que é esse documento, né, o que é o PCN, né? E aí vai dizendo, ó, em sua abordagem, tá? Isso aqui é um resumozinho,
sobre o que é o PCN, tá? Em sua abordagem, definem que os currículos, né, disciplinas, enfim, e conteúdos delas, né, não podem ser trabalhados apenas como transmissão de conhecimento, tá? Então, não é apenas chegar na sala e falar o que é tal coisa, dar datas, enfim. Logicamente, nós estamos falando de história, tá? Já vou puxando para a história, tá? Não pode ser trabalhado apenas como transmissão de conhecimentos, tá? Mas que as práticas docentes devem encaminhar os alunos rumo à aprendizagem. Vocês já ouviram falar, por exemplo, naquela questão do aprendeu ou decorou, né? Quando você ia fazer a prova lá, você estava lá na escola ainda e decorei o assunto, já decorei tal coisa. Não, é diferente você decorar, você aprender. E é isso que os professores, né, os docentes, digamos, têm que extrair do PCN, tá? Tem que não apenas repassar informações, né, transmissão de conhecimento, mas fazer com que o aluno aprenda, né, tenha a aprendizagem que está aqui dita, tá? A reflexão da prática docente deve ser feita através de reuniões com todo o grupo da escola, direção, coordenação, tá? Orientação, psicopedagoga, psicólogo, demais professores, tá? Cabe a cada instituição se organizar nesse sentido, pois a escola que não promove momentos de reflexão da prática docente causa uma relação duvidosa entre docente, alunos e conteúdos a serem ministrados, né? Aquela reuniãozinha, né, que tem ali alguns intervalos e até mesmo um diálogozinho, né, para ir colocando tudo nos seus ajustes perfeitos, tá? Muitas vezes os professores, tá? Vou passando isso aqui bem mais rápido. Muitas vezes os professores não conhecem a proposta pedagógica da instituição, né? E aí é um problema, né? Porque lá no PPP, né, no nosso projeto político-pedagógico, todo mundo tem que ter conhecimento, né? Vamos generalizar, tem que ter conhecimento de tudo em relação à escola, né? Em tudo ao que aquela escola se propõe, né, a repassar. Então, essa proposta pedagógica da instituição tá nesse sentido, tá? Né? E aí tem alguns probleminhas, né? Isso torna difícil a reflexão do professor sobre o seu próprio trabalho, pois o mesmo precisa conhecer que tipo de educação aquela instituição quer oferecer, que princípios devem trabalhar e quais os objetivos a serem conquistados. Tá? Então, aí o PCN é um apoio, né? Uma receita, um passo a passo para o professor, mas nós não podemos deixar de lado outros métodos, né? E outros documentos, como, por exemplo, o projeto político-pedagógico que falou aí agora há pouco, tá? E aí, ainda conhecendo o que é o PCN, né? Mas aqui agora vamos puxar exatamente para o nosso trunfo, né? A escola deve ter responsabilidade social, instituir situações didáticas fundamentais, entre os termos a serem abordados, enfim, tá? Os PCNs, pessoal, tá? Os PCNs estão divididos a fim de facilitar o trabalho da instituição, tá? E aí a instituição tem que usar o PCN, tá? Porque é para facilitar, pessoal, né? Então vamos lá, principalmente na elaboração do seu projeto político-pedagógico, né? Como eu venho falando até agora, né? E aí são 6 volumes, tá? do PCN que apresentam as áreas de conhecimento, tá? Temos os volumes, né? E temos a língua portuguesa, né? O volume de língua portuguesa, de matemática, ciências naturais, história, geografia, arte e educação física, tá bom? Apresentando aí o nosso foco aqui, né? Tá aí em caixa alta para vocês, história, tá? Tem outros 3 volumes, né? Trazem elementos que compõem temas transversais, tá, pessoal? E aí, temos aí quais são eles, né? O primeiro justifica, né, o porquê de se trabalhar temas transversais, né? Uma explicação, exatamente, né? E um pouco de fala sobre ética, né? Sobre abordagem de ética, como tratar a ética e como implantar, né, esse conhecimento sobre ética na escola, né? Porque é um espaço ético para todos, né? Para todos os envolvidos, não só professores, corpo diretor, enfim,
alunos também, logicamente, né? Sem os alunos, a escola não se faz, tá? No segundo volume, nós temos outros assuntos como tratando como, por exemplo, pluralidade cultural, né, e orientação sexual, né? São temas que recentemente, né, tem gerado muita discussão, né, no meio nacional de alguns tempos para cá, né, de alguns anos para cá, mas está lá, tá? Então cabe a cada um também, a cada instituição, professores, enfim, também. E são documentos que são abertos para até os alunos também, tá? É até interessante que os alunos tenham acesso, né, sobre todos, né? Até porque está disponível na internet, né? Vou deixar disponível o PCN de História lá no nosso Classroom, tá? Para vocês terem acesso também. Ou se alguém quiser, pode me solicitar por contato que eu envio também, não tem problema, tá? Tá lá no site do MEC também, você procura, joga lá no Google PCN, de qualquer que seja a área, tem um documento completo e tem um documento apenas de história, que é o meu foco aqui com vocês, tá? E aí, vamos lá. Daí temos também o terceiro volume desses temas transversais, né? Dos volumes de temas transversais, né? Que fala sobre o meio ambiente e saúde, tá? Mas, vamos lá. Passando também. Então, pessoal, esse aí é o Ministério da Educação do Brasil, tá? Para quem não sabe, o MEC, ou Ministério da Educação, é quem é responsável pela manutenção, implantação, enfim, da educação nacional, regulamentação, tá? Então, é bem nesse sentido, tá? O MEC. Então tá aí, ó, o MEC, como eu acabei de falar, né, disponibiliza esse material a todos os professores, a fim que os mesmos possam estudá-lo e conhecê-lo, tá? Conhecê-lo a fundo, certo? Auxiliando os professores em sua atividade profissional. Que material é esse, pessoal? Logicamente é o que nós estamos falando, tá? O PCN, tá certo? Não esqueçam disso e eu digo a vocês, né, que estudem exatamente o PCN, principalmente vocês, né, graduados, estão aí se graduando em pedagogia, precisam ter um aparato de todos esses PCNs, tá? Não que alguém que esteja se graduando em História, exatamente, na licenciatura em História, não precise ter, logicamente precisa, tá? Principalmente, pessoal, se o foco for ali para o ensino fundamental, né, anos iniciais, anos finais do ensino fundamental, todos os ciclos, né, se faz muito interessante e importante, tá? Justamente por conta de tudo o que foi falado, né, agora há pouco, né, o que eu falei, tá aí no documento para vocês, certo? Que, assim, é para nortear o professor, tá? Não é um documento ditatorial. A não ser que você não tenha, sei lá, uma criatividade ou algo do tipo para inovar e para adaptar às situações. Mas é basicamente um manual, como eu falei, também uma receita, tá? Com os ingredientes e como fazer, enfim, tá bom? E aí tá aí, ó, os PCNs podem ser facilmente encontrados, estão divididos para o ensino fundamental 1, né, fundamental 2, né, anos iniciais, anos finais, primeiro ao quinto ano, e do sexto ao nono ano, tá, pessoal? E aí agora, né, aplicando o PCN, né, a metodologia de ensino de história, tá, pessoal? Tá aí os textos para vocês, leiam, né? Mas antes disso, nós precisamos recapitular, né, alguns dados. E temos que saber que o ensino, né, o processo de ensinagem, né, de educação no Brasil não é de agora, não foi o PCN que trouxe. Enfim, ele vem de muito tempo, né? Vocês que já estudaram História da Educação lá no início do curso, né, da sua graduação, vocês já sabem, né, que a educação no Brasil tem ali sua maior parte, uma parte de grande contribuição, né, lá na época dos jesuítas, né, e mais como leis exatamente, por exemplo, como um documento, assim como o PCN, vai datar ali de mais ou menos 1827, né,
né? Então, como eu falei, né, vem aí mais ou menos de 1827, tá? Com época de Império Brasileiro ainda, tá? Com o decreto de escolas de primeira letras, tá? De primeiras letras, né? Decreto, né, que foi posto ali para, de fato, iniciar uma educação para o Brasil, né, para os brasileiros, tá? Por meio, logicamente, do governo imperial, tá certo? E aí, nesse momento, se tinha dúvida, né, de o que ensinar, certo? Então, vem aí alguns questionamentos e surgem aí, digamos, as primeiras disciplinas, nesse momento, junto com esse decreto que estabeleceu, né, a Escola de Primeiras Letras, tá? E aí, logicamente, né, tínhamos português, né, logicamente, tínhamos lá português, matemática, religião e história do Brasil, tá? Para não se perder exatamente esse momento. Então, vejam bem que, apesar do que muito se fala, certo? História é essencial, tá, pessoal? Não é uma coisa, já falei para vocês em muitos momentos, não é uma coisa, não é uma disciplina, um estudo, uma área que se possa ser escanteada, não, tá certo? E nem mesmo nesses momentos iniciais da educação, do ensino fundamental da criança, tá certo? E aí o tempo foi passando, né, até que com a proclamação da República em 1899, certo? Surgiu-se, né, uma nova dúvida, né, do governo, né? A dúvida lá teria sido o que ensinar, né, lá no início, lá com o decreto da Escola de Primeiras Letras, tá? E aí, em 1889, né, com a proclamação da República, a dúvida que surge é como ensinar novas coisas agora? Partindo do princípio em que nós agora temos um país renovado, né, com uma república, né, não estou falando aqui que o período imperial foi ruim, enfim, não. Tanto é que tem essa contribuição que eu citei agora há pouco, né, da escola de primeiras letras, mas acaba surgindo uma nova dúvida, né, de como reensinar, digamos assim, né, aos brasileiros, né, e não apenas história, tá, pessoal? Mas por que essa dúvida? Porque tínhamos um país, apesar de novo, que vivia, né, agora, né, passava a viver de um modo diferente, mas um país que havia sido moldado por portugueses, né, por europeus, e por mais que já tivesse passado bastante tempo, né, a família imperial, né, o Império Brasileiro, tinha resquícios lá da Europa, né, resquícios europeus. Então, assim, não havia exatamente uma identidade brasileira, né, e nem mesmo na educação. Então, como moldar essa identidade brasileira, né, para tirar esses moldes europeus, tanto dos costumes brasileiros quanto da educação brasileira, e bem focado na educação brasileira, tá? Surge aí os elementos de patriotismo e de espírito cívico, tá? É um momento em que a bandeira do Brasil é mudada, surgem símbolos nacionais, o hino nacional passa a ser cantado com veemência nas escolas, tá? E isso dentro da nossa disciplina de história, tá certo? E pessoal, sabemos, né, que a proclamação da República foi feita por militares, enfim, assim, uma coisa bem mais dura, tá certo, do que se passou a ser o ensino, né, a educação no Brasil, tá bom? Até que em 1930, tá, tivemos aí as primeiras mudanças, né, olha aí, quanto tempo, tá, quase 50 anos, né, para termos novas mudanças. Nós sabemos que para chegar a uma perfeição, né, nós temos que ter mudanças, né? Então, apenas aí lá em 1930, mais uma vez, se vocês lembram um pouquinho lá da história da educação, e isso está sempre voltando aí para vocês, né, com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, né, a Escola Novista, né, bem em tese, acontecem as primeiras mudanças, né, vão acontecendo aos poucos. A educação para de ser tratada como uma coisa de decoreba, como acabei de falar, né, como apenas focado em uma coisa
bem ortodoxa, dura, né? Uma memorização de conteúdos, né? Atividades passadas para casa de uma forma que não se propunha da forma correta, certo? Até que a partir da década de 30, né, com esse período de escola novista, manifesto dos pioneiros da educação nova no Brasil, tá? Acontecem algumas mudanças, né? Bem devagar, né? Lento, lógico, né? Mas aí se começa também a ter essas mudançazinhas que aí são incrementadas na educação, por exemplo, né? A utilização de maquetes, né? Dando mais voz, digamos assim, ao aluno, né? Mais independência. Maquetes, né? Aulas mais ativas, não apenas o professor lendo ou falando e o aluno escutando, né, o professor fingindo que ensina, apesar de, não é uma crítica, né, apesar de muitas pessoas defenderem a educação mais antiga, né, como era feita, com bons olhos até, né, que realmente se ensinava, mas dessa forma bem dura, tá? Até que depois também surge o marxismo, vem o período da ditadura, e aí mudanças vão acontecendo, tá, pessoal? Já no período da ditadura, né, o nosso ensino de história, né, história e geografia, né, tem a sua mudança, né? Como eu falei, lá desde a proclamação da República, e passou todo esse período, apesar das mudanças em 1930, né? A educação, né? O ensino de história e geografia até mesmo, foram bem moldados em símbolos nacionais, né? Buscando a linha do patriotismo e do espírito cívico, como eu falei. Né? E aí, com a ditadura militar, a partir dos anos 60, 1964, no Brasil, né, acontece a mudança para a educação moral e cívica com uma forma mais dura ainda, né? E agora dura de verdade, né? E isso dura bastante tempo. Ainda hoje tem pessoas que viveram esse período, né, na escola com educação moral e cívica, que aí tinha realmente os hinos nacionais, né, a adoração à bandeira, enfim, uma coisa bem cívica mesmo. Foi tratada como educação moral e cívica, mas ainda assim englobando lembra lá que eu falei, né, lá do decreto imperial, né, que tínhamos lá português, matemática, religião e história. Aqui nós teríamos, dentro de educação moral e cívica, religião, história, geografia, cidadania, né, coisas que foram desmembradas depois, tá? Até que acontece a redemocratização do país, certo? O período ali entre anos 80 e 90, né, para finalizar, e nós vivemos, a partir de então, um período, né, lá na época, né, no final dos anos 80 e anos 90, temos um início de história crítica, né, de um olhar crítico para o ensino de história, para o estudo de história, e é o que acontece até hoje, tá? E é isso que o PCN de História pede para que os professores façam, proponham aos alunos, tá certo? Então, vocês vão ver nas leituras, inclusive na leitura do PCN de História, que eu vou deixar anexado para vocês lá no Classroom, tá? Vocês vão ver que é bem nesse sentido, tá bom? Então, eu precisava passar esse históricozinho, esse breve histórico, para que vocês tivessem ideia exatamente do que se propõe esse PCN, tá certo? E aí, pessoal, opa, probleminha aqui. Certo, pessoal? Então, nesse sentido, nós temos aí o período do que nós vamos vivenciar estudando história com esses anos iniciais, tá certo? Aqui dentro do PCN, né? E é um primeiro ciclo, né? E aí vai se repetir até mesmo para os próximos, né? Nós, até mesmo, vocês creio que estão lembrados, né? Do que nós já vimos no período passado, né? Sobre um tema bem focado em história local e cotidiano, né? Vocês lembram lá daquele nosso estudo, né, sobre identidade, cultura e sociedade? Eu já bati nessa tecla na última aula também, no último vídeo, né? E é bem focado no presente e no passado do aluno, né? Para que assim ele seja instigado, né, a estudar história, né? E ter noção
do quão importante é esse estudo, tá certo? E é justamente nisso que o PCN de História bate, tá certo? Ele vai dizer lá que tem que se focar, certo? Exatamente naquela questão de identidade do aluno, né? Para que ele tenha uma compreensão, né, da história local e do seu cotidiano. E para isso, pessoal, o que se deve ser feito, como eu já falei em alguns outros momentos, né, creio que falei até mesmo na última aula gravada aqui, né, tem que se falar do passado do aluno, mas não apenas do passado dele. E não primeiramente do passado dele. Quando eu falo dele, não é de quando ele era bebezinho, não, mas da família, da cidade, enfim, né, o que nós já falamos aqui. Antes disso, tem que se estabilizar o presente para ele, porque o desenvolvimento cognitivo desse aluno não é tão elevado quanto o seu, né, quanto o nosso conhecimento, né? Então, ele tem que se situar em tempo e espaço, certo? Para que aí depois nós possamos voltar, né, a um estudo do passado, de história local e do cotidiano desse aluno, tá? Dessa criança, tá certo? E aí, por exemplo, nós estamos falando aqui, logicamente, de crianças com desenvolvimentos, são pessoas normais, né, com desenvolvimentos totalmente diferentes um do outro. Opa, desculpa, pessoal. Então, pode ser que um aluno, em um momento que você vai estar falando lá sobre o tempo atual, né, sobre o presente, como eu falei, ele vai chegar na sala de aula e vai perguntar algo sobre o Homem das Cavernas. Tudo bem que nós estaremos lá falando sobre o presente, né? Vamos falar de como, da cidade, enfim, né, do local que se vive. Aí ele vem perguntar, professora, mas aqui viveu o Homem da Caverna, né? O Homem da Caverna está aqui também, então não sei o que. Então, isso não vai impedir que você, assim, o correto não é você falar para ele, vamos deixar isso para depois, a gente vai chegar lá. Não, é interessante até para instigar ele, como eu falei, né? Instigar esse aluno, chegar ali nesse momento, falar, né, que o Homem da Caverna viveu há muito tempo atrás, e aí sempre, como eu falo com crianças, digo a vocês, usa de uma fala bem lúdica, né? E assim depois, mas logicamente sem mentir, né? Sem omitir informação para não ficar uma coisa muito complexa, tudo bem, né? Mas inventar algo não, tá? Então vai falar, né, que viveu há muito tempo atrás em todo o planeta, né? Em alguns locais, enfim, né? Logicamente sendo um olhar histórico. E aí retorna, prendendo o aluno naquele momento. Porque já pensou, o aluno faz essa pergunta, o Homem da Caverna, o dinossauro, qualquer coisa do tipo, e aí você dá um tranca no menino, né, no aluno, ele vai desistir ali, digamos, né, ele vai ficar triste, né, rechonchudo, enfim. E aí você vai ligando, né, faz uma linha do tempo ali rapidamente, da caverna, aí depois dá um salto e também viveram os índios, né? E depois que os índios viveram aqui também, e que ainda existem muitas tribos indígenas, mas eram índios diferentes, chegou o homem branco, o europeu, não sei o que, faz uma brincadeirinha, e aí nós estamos aqui hoje, tal, né? E aí retorna para o conteúdo do presente. Mas é importante que a criança tenha estabilizado em sua mente, né, tenha desenvolvido a percepção do que é o tempo presente, né, nesse ensino de história, né? E aí, por que isso? Porque uma avaliação muito interessante, né, e boa de se fazer nesse sentido é justamente de ver, né, provar que o aluno, né, consegue agora reconhecer, né, as diferenças e semelhanças com o tempo presente, né? E para isso é interessante que ele veja primeiro essa parte do tempo presente em relação ao passado. E aí você já pode ligar. Lembra quando fez a perguntinha? Ou se não tiver feito, vai ligar da mesma forma, né? E aí, qual seria a diferença?
Ó, hoje a gente tem carro, naquela época não tinha celular, computador. E um trunfo que nós temos, né, atualmente, vai se estender aí pelos anos futuros, né, é justamente o, o hábito, né, que as crianças hoje têm, eu já falei disso, né, de realmente buscar informações. A internet, o computador, o celular, eles têm acesso muito fácil disso hoje, né, e eles sempre estão buscando. Muito, pode ser até que o aluno venha lhe perguntar só porque buscou alguma coisa e, enfim, quer perguntar lá ao professor, né? Então, como eu estava falando, tá aqui para vocês, né? Cabe aos educadores desenvolver trabalhos que valorizam atores individuais, que sejam lideranças políticas, militares, diplomáticas, intelectuais ou religiosas, que sejam homens anônimos tomados como exemplos para permitir o entendimento de uma coletividade. Tá? Então, ó, em um tempo presente, mas também antes também tinham esses personagens, tá? Então não há problema algum, tá? Em ambos os casos, o professor deve relacionar tais sujeitos históricos com valores, modos de viver, pensar e agir, tá? Tudo isso deve ser feito com o objetivo de desenvolver no aluno a capacidade de observar, tá, pessoal? Então é bem isso que eu estou falando para vocês. No final, nós vamos avaliar, né, a percepção, né, a capacidade de reconhecer semelhanças e diferenças, né, do aluno ter esse reconhecimento, tá certo? Certo, pessoal? Então, né, e tá aqui, ó, também, e é o educador o principal responsável pela criação das situações de estímulo para que o aluno construa relações entre o estudado e o vivido. Linkou aí? Então é tudo que eu falei, né? Temos que passar o presente e o passado, né, para o aluno, para que ele possa fazer essa distinção, tá certo? E aí, pessoal, nesse sentido, escrita, né, vai desenvolver a leitura, a escrita, tá certo? Logicamente, o hábito de pesquisa, tá? Vai instigar a fome pelo conhecimento do aluno, tá? A história tem muito disso, tá certo, pessoal? Certo? Então, por hoje, essa aula nós vamos ficando por aqui, tá certo? Vou passar alguns questionamentos para vocês posteriormente, e aí nós vamos discutir algumas questõezinhas, tá? Sobre a nossa unidade, tá certo, pessoal? Então, qualquer pergunta, tá? Digo a vocês também que esse material, né, vai estar disponível lá no Classroom, falo mais uma vez, juntamente com alguns outros materiais de apoio, tá certo? Vou passar para lá para vocês o PCN de História e alguns artigos, tá certo? Acerca do conteúdo, para que nós possamos ter um desenvolvimento melhor. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Qualquer coisa, entre em contato. Todo mundo tem meu contato. Caso demore um pouquinho para responder, é só ter uma calmazinha. Qualquer coisa, se for urgência, liga. Tá bom? Então, é isso. Ficamos por aqui. Valeu! Antes que eu esqueça, pessoal, vocês estão sabendo, né? Já estou lançando aqui as aulas nesse canal do YouTube, então tem alguns outras aulas que estão sendo lançadas aqui também, de outros conteúdos, de outras disciplinas que talvez sejam de interesse de vocês, até para dar uma pesquisada, um conhecimento maior, tá? Acerca de outros conteúdos. Então, conto com vocês aí para discutirem até mesmo, deixa comentário aí, tá? Curte o vídeo, compartilha, enfim, manda para a colega que não recebeu, tá certo? Distribui, tá? Vai se inscrevendo aí e vai vendo os outros vídeos também, tá? Eu vou deixando sempre, né? Já tem alguns vídeos anteriores que eu venho sempre deixando dentro, aqui no finalzinho do vídeo, deixo uma avaliação aqui em cima, né? Deve estar aparecendo, deve ter aparecido agora há pouco para vocês aí, e também alguns outros
algumas dicas de outros vídeos que podem ligar o conteúdo ou não, tá? Mas é sempre conhecimento. E é isso, beleza? Falei demais já. Vou tentar fazer mais sempre assim, algo mais objetivo, tá? Já vamos atingir daqui um tempo bom até de gravação, bem extrapolado. E é isso. Qualquer coisa, entre em contato e valeu!